Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Flamengo vence o Fluminense no primeiro jogo do Campeonato Carioca e jogo polêmico, com escalação polêmica, fora Vitor Pereira até o primeiro tempo. Ainda mesmo depois do jogo ainda tem gente que fala fora Vitor Pereira. Eu queria compreender a mente das pessoas. Mas futebol é isso, né? É paixão, é emoção, é opiniões diferentes. Se não fosse assim, eu acho que futebol talvez não teria toda essa paixão, todo esse calor, o maior esporte do mundo, né? Vamos falar disso. Das polêmicas da escalação, Gabigol no banco e tudo mais. Mas antes, já peço para você se inscrever no canal aqui nesse botão vermelho. A tua inscrição faz com que o canal cresça. A gente continua trazendo os debates aqui pós-jogos. E a gente continua trazendo sempre opiniões sobre o Mengão e sobre o futebol. Vamos lá. Antes de começar o jogo, a escalação polêmica. Gabigol no banco. Assim, você que já viu os vídeos aqui do canal, você já deve saber a minha opinião sobre isso. Desde 2020, era um assunto até para outro vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, Pedro Gabigol. Ou se não, Pedro Gabigol, Bruno Henrique. Desde 2020, quando o Gabigol se machucou, que o Pedro entrou no lugar, porque entenda uma coisa, Gabigol e Bruno Henrique decidiram a Libertadores, parabéns, eu reconheço, que fique claro isso. Mas o Pedro é um jogador do nível parecido com o Gabigol e o Bruno Henrique. É de um patamar também muito elevado, um centroavante qualificado, um novo Fred, um jogador. O Fred era craque, na minha opinião. Respeito quem pensa diferente. Como iniciei o vídeo falando, futebol, a paixão é isso. O Pedro é um jogador de um nível muito elevado, técnico, alto, é até mais veloz que o Gabigol. Eu imagino ver o Pedro driblando um contra um adversário, botando na frente. Eu não consigo ver o Gabigol fazendo isso. Entendeu? Eu já expliquei isso aqui. Se você que acompanha aqui o canal, você já sabe a minha opinião. Então, quando o Gabigol se machucou, o Pedro começou a fazer gol, o Gabigol voltou de lesão, o Pedro foi pro banco, sem justificativa nenhuma, o Gabigol continuou fazendo gol, normal. Ninguém tá dizendo que ele não tem qualidade. Só tem que se fosse qualquer outro, se fosse na Europa, qualquer outro técnico, qualquer outro lugar que o técnico não tem medo de ser mandado embora, o Pedro continuaria jogando, ele ia botar o Gabigol, não sei o que ele ia fazer, entendeu? Então, o Pedro, ele sofreu essa resistência. Sofreu não, ele escolheu por isso. Porque o Gabigol, o Bruno Henrique e os jogadores históricos no Flamengo mesmo em pouco tempo, ganharam tudo que a gente já sabe. E quando o Bruno Henrique teve a lesão, infelizmente, o Pedro assumiu e, como eu já esperava, já sabia, os vídeos estão aqui, pode ver todos os vídeos, pra mim zero novidade. Eu entendo que a maioria dos torcedores tem essa paixão, Gabigol. Eu já penso que o Pedro não tem como ser reserva do Flamengo. Eu já falava isso. Porque é um jogador de um nível diferente, entendeu? Tem velocidade, é um pivô, tem um drible mais apurado do Gabigol, tem uma precisão maior, não perde tantos gols igual o Gabigol. Então, é isso, gente. O Flamengo mudou de patamar. Mas a escalação do Flamengo também foi muito polêmica, porque o técnico ele botou um esquema que já era esperado, a torcida parece que não entende. Ele já falou, contra o Fluminense, tem que jogar abafando o Fluminense. Senão o Fluminense bota na roda. Outra coisa que eu também vejo que a torcida tem dificuldade de aceitar, de admitir, é que o Fluminense, o Diniz, você pode gostar dele ou não, ele é um bom técnico, ele faz um bom trabalho. O estilo de jogo dele, embora muitos achem um estilo de jogo de risco, é um jogo que cansa o adversário. Tá sempre com a bola, ele encontra chance pro Cano, que tá muito bem, fazer os gols. Ah, o Cano é melhor que o Pedro, Gabigol, Bruno Henrique? Não, ninguém disse isso. Mas é um bom jogador. Ele vai botar a bola pra dentro quando você menos espera. E a torcida não aceita. Everton Ribeiro não, é um jogador muito talentoso, mas o Gerson, ele é um jogador mais de força, prende a bola ali, entendeu? Então ele optou por botar jogadores que dessem mais força no meio de campo. Outra coisa que a torcida também não entende, não aceita, quer insistir nos mesmos nomes. Ah, Felipe Luiz é um gênio, concordo com você, mas ele não tem a força e a velocidade para agredir o adversário, ocupar espaço. Buscar espaço onde não tem, como ele faz. O Felipe Luiz não faz gol aí, Ayrton Lucas. Então, quando você vai montar uma estratégia, não é nada pessoal com um nome ou com outro. É questão pura lógica. Outra coisa que... Agora é opinião minha. O que eu acho... Eu vi a entrevista do Gabigol, ele falou que pediu para jogar de centroavante e não se sente confortável jogar nas pontas. Óbvio, ele não tem velocidade. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você pode maratonar aqui o canal que você vai ver eu falando isso. Ele não é um jogador de velocidade. Eu acho que ele não tem como competir com o Pedro. Isso aí não tem como. Para mim, ele só é titular no lugar do Pedro, porque ele decidiu a Libertadores. Parabéns. Mas o torcedor também tem que entender, outra coisa que eu vejo que o torcedor às vezes não entende, que o Flamengo tá mudando de patamar, fatura mais de bilhão, e cada vez mais ele vai ter 3, 4, 5 jogadores, assim como acontece com o Chelsea.
Muita gente não se lembra, mas o Salah reserva no Chelsea 2017-18, o De Bruyne, o Lukaku, jogadores que são estrela hoje, mas era reserva no Chelsea na época, porque não dá para jogar todo mundo. Você tem 6, 7 jogadores de altíssimo nível, do mesmo patamar, todo mundo nota 8, 9, com características diferentes, aí é questão de opinião do técnico, não tem como botar todo mundo. Esses jogadores saíram do Chelsea e viraram estrela. Por quê? Porque o Chelsea é burro? Não. Na época tinha jogadores que do mesmo nível que eles, que não tinha como. Era o Oscar é ruim? Não, era titular da seleção brasileira. Então não tinha como botar o De Bruyne e outros nomes aqui, talvez que eu não estou lembrando no momento. Então é isso, gente. O torcedor tem que entender. E cada vez mais vai ser assim. Eu sei que tem toda emoção. O Gabigol botou a bola para dentro em 2020. Eu entendo, ele é importante e tudo mais. Só tem que... O Everton Cebolinha estava na seleção 2019, o Gabigol não estava. O torcedor também não entende isso. Se ele começar a jogar, vai ser o Everton Cebolinha que nós conhecemos. Eu, particularmente, eu gosto de jogador. O Gabigol mudou o patamar do ataque do Flamengo. Isso aí é fato, gente. Fique claro que eu concordo com isso. Só tem também, eu também consigo enxergar que o Flamengo cada vez mais vai ter vários jogadores de alto nível e o Gabigol não tem como ficar sendo titular só porque ele decidiu 2 Libertadores. O Pedro, o Gabigol, o garoto Matheus França foi estratégico. Ele volta, ele ataca. A jogada do primeiro gol começou a partir dele na direita, entendeu? Ele solta a bola, ele consegue marcar, ele consegue agredir o adversário. E numa estratégia, eu acho que o Gabigol errou em falar que quer disputar a posição com o Pedro. Eu vi a entrevista completa dele, não tinha visto nem ontem, vi hoje. Ele falou que prefere jogar de centroavante. É minha opinião. Se não for por causa de nome, porque ele fez no Flamengo, o Pedro não vai sair pro Gabigol. É uma opinião minha. Se você pensa diferente, você pode comentar aqui embaixo. Futebol é incrível por causa disso. Mas eu tenho minha opinião. Eu sou grato por tudo que o Gabigol fez. Só tem que... O Flamengo cada vez mais vai ter jogadores e vai ter que mudar o jeito de jogar. Porque aquele jeito antigo não dá. Não consegue nem ganhar do Palmeiras. Futebol é estratégia hoje em dia, gente. Não é só técnica. É isso. Queria deixar aqui minha opinião. Acho que o Vitor Pereira tomou um risco sim, mas ele não tá nem aí pra isso. Por isso que ele foi contratado. Ele não tem medo de botar ninguém no banco. E saudações rubro-negras. A gente se vê no próximo jogo. Curta, compartilha, comenta aqui a tua opinião, que é muito importante. Saudações rubro-negras. Até mais.